Mais uma inspiração aqui pela Sagres, sempre com uma história legal para contar, com um convidado ou convidada especial que inspira pessoas a fazer coisas legais. E quem está conosco hoje aqui no programa é a Mônica Costa. Ela é jornalista especializada em finanças para mulheres negras. Estamos em Goiânia e ela, por Zoom, está em São Paulo e topou bater esse papo conosco. Mônica, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço pela oportunidade, Pasquetto. Estou muito feliz em estar aqui, viu? Obrigada mais uma vez. E nós também, pode ter certeza disso. Mônica, você é jornalista formada há quanto tempo? Pasquetto, isso denuncia um pouco, né, a nossa idade, mas eu me formei em 95. Então já tem um tempinho aí, né, de caminhada. Atuei como jornalista por mais de 20 anos. E depois fiz uma mudança de carreira para começar a atuar como educadora financeira, que é o trabalho que eu tenho feito, dedicado especialmente a olhar para mulheres negras. Essa minha carreira profissional tem muito a ver com esse trabalho que eu desenvolvo hoje. Mas imagino que o jornalismo tenha sido importante para comunicar com clareza para o seu público, né, Mônica? Sim, Pasqueta, eu acho que como jornalistas, né, e estamos falando aqui como colegas até, o grande lance da profissão é a oportunidade de poder compartilhar com outras pessoas histórias e informações que possam tornar a vida dessas pessoas melhor, né? Quando eu fui buscar pelo jornalismo, sempre foi essa a minha intenção, contribuir para que as informações chegassem para um número cada vez maior de pessoas da melhor forma possível para que elas pudessem usar essas informações para o seu bem viver, para que elas tivessem possibilidade de alcançar uma vida com mais qualidade. Então, essa pulguinha, né, do jornalismo continua aqui muito presente nos trabalhos que eu tenho realizado atualmente. E foi ainda como repórter, na função de jornalista, que você começou a se interessar pela área da economia e das finanças? A economia sempre foi um lugar para onde eu sempre olhei. Na verdade, depois de formada, enfim, a gente percebe e entende que economia também é uma disciplina, né, social, que trata muito dessas relações sociais. Então, eu gostei desse lugar e acabei fazendo uma especialização, justamente porque a gente entende que a economia ela dita muito os caminhos, né, de uma sociedade, a forma como as pessoas vão viver. Então, sim, foi nesse lugar que eu comecei a enveredar um pouco mais para esse lugar da economia, das finanças, entender um pouco mais esse espaço. E aí você se especializou em economia e finanças para mulheres negras. Qual que é o diferencial para o pessoal entender da economia diária, da finança diária para a economia para mulheres negras, para finanças para mulheres negras, Mônica? Pasqueto, esse é o grande lance, essa é a chave da mudança, né? Eu fiz uma transição de carreira, efetivamente. Hoje, eu me apresento muito mais como uma educadora financeira, como uma especialista em finanças para mulheres negras. E por que é que houve essa mudança? Enquanto jornalista, que começa a olhar para as questões da economia, e a gente vai olhar para macro e para microeconomia, a gente vai percebendo que a sociedade, inclusive, ela é estruturada de acordo com o poder econômico que as pessoas podem acessar. E esse poder econômico, ele dita como é que vai ser a sua vida, como é que as coisas vão se desenvolver para você e para os seus. Como uma mulher negra, vivendo numa cidade metropolitana, em um país que foi construído, baseado no racismo e no machismo, eu me via nessa pirâmide, quando a gente olha, por exemplo, para os dados do IBGE ou do IPEA, a mulher negra está na base dessa pirâmide socioeconômica. São as pessoas que ganham os menores salários, são as pessoas que têm o menor poder econômico e, por conta disso, são as pessoas que vivem com as maiores questões de vulnerabilidade. E aí a gente está falando de vulnerabilidade em todos os aspectos. Isso passa pela vulnerabilidade econômica, então essas mulheres, e os dados mostram, elas
comandam casas que estão, em sua grande maioria, abaixo da linha de pobreza. São dados do IBGE isso. Né? 40% dos lares que são geridos por mulheres negras estão abaixo da linha de pobreza. São essas mulheres também que têm os piores empregos, são essas mulheres que sofrem as maiores violências obstétricas e na área de saúde. E como uma pessoa que trabalha a questão da economia, no começo da nossa conversa, eu comentei que a economia também é uma disciplina social, ela fala muito das relações sociais, a gente vai entendendo que existe aí algum elemento que leva essa mulher a estar sempre nesse lugar de grande vulnerabilidade. E esse elemento são dados econômicos. A gente vive em um país onde o salário mínimo é muito menor do que se pode, do que é necessário para que uma pessoa viva, e muitas vezes esse salário mínimo é dirigido para as mulheres e para as mulheres negras. A gente está numa intersecção, né? A gente vive as dificuldades de ser mulher, né, dentro de uma sociedade que é machista, e as dificuldades de ser negra em uma sociedade que é racista. Esses dois elementos fazem com que esse público tenha menor acesso aos recursos financeiros. Esse é um ponto, Pasqueto. Como uma jornalista, mulher negra, que vive na periferia, eu olhava aqueles dados e eu comecei a me ver nesse lugar. Mesmo enquanto jornalista, eu não tinha a mesma qualidade de vida que as minhas colegas não negras. E começo a entender que essa intersecção, ela afeta muito diretamente a minha qualidade de vida. Eu costumo me apresentar como a mãe do Pedro e da Ayana. E isso, para mim, é muito relevante, porque foi só quando eu entendi que se eu não mudasse a minha história, essas duas crianças, um jovem e uma menina negros, iriam vivenciar as mesmas dificuldades que eu estava vivenciando, embora tivesse feito a lição de casa. Né? Eu tenho um nível superior, eu falo inglês, eu tenho vários outros cursos, mas isso não estava garantindo que a minha qualidade de vida mudasse. Eu sou atravessada pelas questões da economia como 30% da população brasileira. A gente está falando de 60 milhões de mulheres negras como eu, que podem viver desafios muito semelhantes em função da sua cor e do seu gênero. Você citou Então, dados, viu, Mônica? Nós temos sim, alguns dados aqui que, inclusive, pegamos nas suas redes sociais, que eu acho que ilustram um pouco dessa urgência. Tá ali, ó, mulher negra. É urgente lidar com finanças, né? Você colocou esse título e nós temos aqui alguns dados. Mulheres negras são 65% das trabalhadoras domésticas no país. É um dado do DIEESE de 2022. Mulheres negras com ensino superior recebem 55% menos que homens brancos, de acordo com o Instituto Locomotiva. Temos mais dados aqui também. Compõe a maioria no trabalho não remunerado do cuidado, de acordo com o IBGE, em 2022 também. O pessoal pode ir passando aí. A vulnerabilidade socioeconômica é uma realidade na vida das mulheres negras. E aí você dá a dica, se não fizermos nada, por nós ninguém vai. A realidade não é a ideal, está longe de ser ideal. E aí me leva a pensar o seguinte, você meio que ensina não, dá dicas de como se virar com pouco para as mulheres negras, Mônica? É esse o ponto, É ruim Pasqueto. eu falar desse jeito, porque retrata uma realidade muito, muito ruim, né? Uma realidade muito ruim, mas de forma prática, porque mulheres negras têm que se virar, né? Conviver com pouco, é otimizar, é ir à luta, é isso? Sim, eu acho que nós temos que ter o nosso talento e as nossas habilidades reconhecidas. Pasqueto, o que eu trabalho dentro dessa minha função enquanto educadora financeira é justamente mostrar que não é só ter que se virar. A gente está na base da pirâmide socioeconômica e não é por conta dos nossos talentos e da nossa criatividade. É por conta dessa intersecção. Né? A gente vive numa sociedade que decidiu que se você é mulher e se você é negra, você não merece receber o mesmo que uma pessoa que não é do sexo feminino e que não é negra.
eles não estão olhando para os nossos talentos, eles estão olhando para as nossas características. Então, a mulher negra ela não tem que se virar, ela tem que ser reconhecida. E quando eu faço esse trabalho como educadora financeira, e mescla, eu tenho um método que trabalha, inclusive, autoestima, que é um lugar para onde a gente vai, Pasqueto, quando a gente não tem os nossos talentos reconhecidos, a gente começa a achar que somos nós o problema, que nós não temos capacidade, que nós não temos habilidades. Mas quando a gente olha para a própria história e para tudo aquilo que a gente construiu, a gente vai vendo que não, peraí, não sou eu. É a estrutura que resolveu me colocar em um lugar. Esses dados que você acabou de compartilhar mostram isso, né? O fato de estarem no trabalho do cuidado, de serem empregadas domésticas, de ganharem menos da metade do que um homem branco ganha exercendo a mesma função. Isso não tem a ver com habilidade, isso tem a ver com determinações de uma sociedade que resolveu nos enquadrar. Então, o trabalho que eu desenvolvo é um trabalho que vai além da educação financeira. Eu trago consciência para essas mulheres, para que elas entendam que esses recursos que nós geramos precisam ser usados a nosso favor. Nós somos um número grande na população, a gente representa 30% da população e nós movimentamos um valor que equivale a quase 16% do PIB nacional. É Ô, muito Mônica, dinheiro que a gente faz. um momento, e vai ao encontro do seu trabalho, é de conscientizar que a mulher negra, que foi tão desacreditada para chegar nesse cenário, tem que acreditar, superar a barreira. E às vezes por medo ela não faz. E você tem esse papel também de estímulo. Por que você não faz? Por que você não vai à luta? Ah, eu tenho tantos problemas, né? Eu tenho que resolver minhas coisas em casa, o meu marido e tal. Mas vá à luta, é basicamente isso, né, também. Ela tem que acreditar no potencial dela, né? Como você acreditou. É muito isso mesmo, Pasqueto, é ajudar essa mulher a reconhecer seu potencial, né? A entender que nós temos sim muita capacidade, que nós temos muita criatividade, e isso a gente faz quando a gente olha para a própria história, né? Eu costumo trazer muitos elementos da nossa ancestralidade, e isso nos ajuda a entender que, apesar de vivermos em uma sociedade que é machista e que é racista, nós estamos aqui. E eu uso a minha própria história como referência, como exemplo. Eu sou essa pessoa que vivenciou todas essas dores e que resolveu fazer diferente, buscar outro caminho, porque eu acredito de verdade que eu mereço viver com qualidade, que eu mereço gozar das melhores coisas que a vida pode nos proporcionar. E isso tem a ver, sim, com o reconhecimento das nossas potencialidades. E eu divido isso com as mulheres que me acompanham. É muito esse lugar. Existe, claro, a questão das pessoas ao nosso redor que às vezes não nos estimulam tanto quanto Então, gostaríamos. eu, Mas eu entrevistei aqui uma vez no Inspiração, Mônica, a professora Ana Benite. Ela é da Universidade Federal de Goiás, formada em Química, e ela tem um programa, um projeto de extensão que chama Investiga Meninas. Ela vai a escolas públicas e aplica ciência para meninas em estado de vulnerabilidade. Ela é negra, como você, e nasceu na Baixada Fluminense, como ela disse para a gente aqui, no bolsão da pobreza. Mas ela foi estimulada pela mãe que se sacrificou, pela avó que se sacrificou, pelos irmãos a estudar. Ela foi a primeira a conseguir se formar, estudar, e hoje ela é mestre em química e tudo mais. Você contou com isso para ter esse start, se sentir empoderada de ir lá e fazer? Sua mãe, seu pai, seus irmãos? Você contou com isso também? Porque eu penso que quem está ao redor é muito importante. Esse trabalho seu serve para alertar quem está por perto também, né? eu sou de uma família matriarcal, Pasqueto. Então, eu cresci numa casa com muitas mulheres, com a minha mãe, minha avó, tia, madrinhas, eu costumo contar isso nos meus cursos. Mulheres muito criativas, muito fortes e muito resistentes. E eu ouvia da minha avó. Hoje eu estou de trança, durante muito tempo eu tinha aberto mão disso, mas a minha avó trançava o meu cabelo e isso para mim é muito importante. Então, ela mexia no meu ori, que é um termo que a gente usa dentro da linguagem inclusive das religiões de matriz afro-africana, né? Afro-brasileira. O Ori é a nossa cabeça.
E a minha avó mexia na minha cabeça e dizia: filha, você pode ser tudo o que você quiser ser. Você é muito inteligente, você é muito capaz, você pode alcançar todas as coisas que você deseja. Isso é uma referência muito importante, Pasqueto, porque dentro da minha casa eu sempre fui estimulada. Sou a primeira a acessar o ensino superior na minha família, e isso foi feito com muito sacrifício, assim, da minha avó, da minha mãe, eu me lembro de primas e tias que me ajudaram a me formar mesmo, assim, de fazer vaquinha mesmo para me ajudar a pagar a mensalidade, me ajudar na aquisição de peças de roupas, porque o dinheiro que eu tinha, eu pagava justamente a mensalidade. Isso foi extremamente importante, Pasqueto, essa presença dentro da minha casa me trouxe essa autoestima. Foi daqui que eu tirei forças para encarar o mundo e decidir fazer um jornalismo e buscar o mercado de trabalho e enfrentar todos esses desafios. Mas a sociedade não é nossa mãe, nem nossa avó, né? Na sociedade eu não Você encontrei esse sofreu mesmo muito, apoio. Mônica? Muito. Racismo assim na Eu pele. adoeci. Racismo, assim, eu nunca tive, por exemplo, eu nunca fui promovida. Eu ouvia de chefes que eu não tinha perfil. Como jornalista, a gente quer, e eu tenho talento, Pasqueto, isso falando com toda a minha modéstia. Eu gosto de falar, eu tenho muita facilidade para lidar com câmeras, eu falo bem. E eu ouvi de vários chefes: você não tem um perfil. E por que, que eu não tinha um perfil? Porque este rostinho negro não era o que eles queriam ver na tela da TV. É. Então, muitas vezes eu desenvolvi projetos, eu fiz coisas interessantes porque eu sou apaixonada pelo que eu faço. E eu ouvia dos meus chefes: ah, você não fez mais do que a sua obrigação. Mas se algo muito menor fosse entregue por uma colega não branca, não negra, aquilo virava uma festa na redação, todo mundo aplaudia, que coisa maravilhosa, olha que coisa incrível que fulana fez. E eu olhava aquilo e falava: caramba, eu entreguei algo muito maior, que usaram e disseram: era isso, você não fez mais que a sua obrigação, volta para o seu lugar e segue trabalhando. E aí, Então, a sociedade não me trouxe essa presença de que eu posso ser o que eu quiser ser. Eu trouxe isso da minha casa, da minha família, mas a sociedade tentou me encaixar em um lugar. Como quem diga: olha, você fica aqui, ó, você já é editora, você já está escrevendo para os telejornais, então já está bom, não queira mais do que isso. Né? E isso, sim, me adoeceu, eu tive problemas, e foi por isso que eu decidi fazer essa mudança na carreira. eu queria falar do curso, assim, como é que é o Tá. contato com as mulheres que querem participar, as mulheres negras que desejam participar do seu curso? Como tem sido e como funciona essa dinâmica, Mônica? Então, Pasqueto, os cursos todos, eu sou especialista em finanças para mulheres negras, eu entrego esses conteúdos presencialmente aqui em São Paulo, às vezes viajo para outros estados para palestras e para workshops, mas ela tem acesso pelo meu Instagram, pela minha página, né, pelo meu site, e esses lugares também levam eu tenho uma assistente que vai fazendo esses contatos. Os cursos, eles são baseados em histórias, em ancestralidade, mas ele é aberto, viu, Pasqueto? Inclusive, eu tenho muitos alunos e alunas que não são mulheres negras, né? Tem mulheres não negras e tem homens, inclusive, que são alunos para os quais eu costumo dizer que, além das estratégias de educação financeira, eles também levam como bônus a histórias antirracistas. Então, eles saem daqui aprendendo sobre estratégias de educação financeira e também aprender um pouco mais sobre a história, né, da população negra no Brasil e em África, enfim, eu trago essas referências. Mas o curso ele tem uma metodologia que é pautada em três pilares. Eu trabalho a ancestralidade para que as pessoas entendam de onde vieram, trabalho a autoestima para que as pessoas se sintam merecedoras do dinheiro e, claro, trabalho a inteligência financeira, que são as estratégias que a gente realmente precisa usar para fazer com que o dinheiro seja suficiente, para que a gente faça escolhas conscientes, né, no uso do nosso recurso financeiro e para que a gente também aprenda a criar estratégias para que ele esteja sempre presente, para que ele seja um aliado. Então, aprenda-se a fazer uma reserva financeira, vamos aprender a aplicar esse dinheiro em investimentos que valem a pena e nem sempre são investimentos financeiros. Para esse público, às vezes, o investimento é fazer um outro curso que possa garantir que daqui a algum tempo ela acesse um salário melhor,
né? É poder garantir que ela consiga pagar todas as contas em dia e os juros não seja mais um elemento que tire parte dos recursos dela. Então, a gente trabalha muito essa questão da inteligência financeira, a ancestralidade e a autoestima nos cursos e é aberto para quem quiser participar. Imagino que seja de grande utilidade, afinal, como mostramos aqui, você descreveu, o acesso para as mulheres negras hoje ainda é bem menor do que para uma mulher branca. E uma dica, Mônica, assim, a gente já está terminando, uma dica prática para aquela mulher negra, mãe de família, com 2, 3 filhos, na creche, deixa na creche, busca na creche, pega um ônibus, 2 ônibus, 3 ônibus e tal. Uma dica prática para ela, assim, para poder usar no dia a dia, para dar uma amenizada na pressão. É bem desafiador, Pasqueto. Eu já fui essa mãe, né? Mas os meus filhos já estão crescidos, graças a Deus. Mas o que eu costumo dizer é que a gente não pode se esquecer de quem somos, Pasqueto. Essa mãe que levanta cedo, que deixa os filhos na creche, ela é uma lutadora. Ela é uma pessoa que decidiu fazer de um limão uma limonada para poder proporcionar uma vida melhor para si e para os seus filhos. Então, essa energia que a gente usa para resistir é a mesma energia que a gente pode usar para existir com qualidade. Então, a dica que eu deixo para essas mulheres é todo esse esforço que se faz para que a gente possa resistir no dia a dia, também pode ser direcionado para que a gente tenha uma vida com mais qualidade. E aprender a cuidar do dinheiro pode ser um caminho bem importante para iniciar essa mudança. E serve para maridos também, né? Como você disse, está aberto a homens, para poder pegar as dicas e Está participar aberto a dos todos cursos. que querem essa vida de qualidade, sim, com certeza. Ô, Mônica, eu não pude deixar de ver, claro, ali, Rua Marielle Franco, né? Imagino que seja uma inspiração para você e para tantas outras mulheres negras aqui no Brasil e mulheres em geral. Aqui no programa citei a professora Ana Benite, entrevistei aqui a Sônia também, do grupo Malunga, que trata especialmente aqui em Goiânia da saúde da mulher negra. E são tantos e tantos grupos, tantos e tantos exemplos. Você é mais um desses e que vocês continuem nessa luta. Afinal, deu uma melhoradinha, né, Mônica? Mas a realidade está muito longe ainda de ser a ideal, né, para vocês. Sim, Pasqueto. A Marielle é uma mulher que nos inspira porque ela abriu caminhos, né? Ela virou semente efetivamente. E todas essas mulheres que você cita, eu me sinto muito honrada em poder participar do programa, acima de tudo porque o nosso grande intuito é poder trazer essa inspiração para outras mulheres. A gente tem como aprendizado, enquanto mulheres negras, enquanto filhas de África, que a gente não precisa fazer nada sozinhas. Né, que a gente precisa estar juntas e de mãos dadas para que essa mudança efetivamente ocorra. Eu uso uma frase muito recorrente que é da filósofa norte-americana Angela Davis, que diz que quando uma mulher preta se movimenta, tudo ao seu redor se movimenta também, porque nós estamos na base da pirâmide socioeconômica. E quando várias mulheres negras se movimentam, não há dúvida de que essa mudança está acontecendo. Então, eu me sinto muito honrada em poder ser citada entre esses nomes que você trouxe, que eu tanto admiro e respeito, e espero de verdade poder contribuir para que outras mulheres como eu e para que toda a sociedade realmente reconheça que é quando nós respeitamos os talentos e as competências de todos os indivíduos é que a gente vive numa sociedade melhor. Esse trabalho que eu faço para as mulheres negras é um trabalho que eu faço porque ninguém nunca fez. Mas o meu grande intuito é que através desse movimento que a gente faz, toda a sociedade possa viver com muito mais qualidade, porque nós somos responsáveis por metade da população brasileira. E se metade da população brasileira está numa situação de vulnerabilidade, a gente está num país doente, efetivamente. E se nós podemos melhorar a nossa qualidade de vida, tenha certeza de que essa qualidade de vida, essa melhoria, reverbera para todo mundo. Todo mundo vive melhor. Essa é a minha intenção. Os meus votos aqui, viu, Mônica, é que você siga firme na luta e parabéns pelo pioneirismo de levar finanças a mulheres negras
que, como você disse, é a base socioeconômica e política dessa população tão desigual na qual convivemos aqui no Brasil. Boa sorte, viu, Mônica? Foi muito bom conversar contigo aqui no Inspiração. Eu que agradeço, foi uma delícia, o papo passou super rápido, né? Sempre à disposição, Pasqueto. Um abraço, muito obrigada. Outro abraço para você, Mônica. Mônica Costa participou conosco aqui, especializada em finanças para mulheres negras. E esse foi mais um Inspiração aqui na Sagres. Espero que você tenha gostado. Até a próxima!